Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Radio Exterior de España. São em português. Olá, é 11 de novembro, sexta-feira, e no programa de hoje Estela Viana conversará com a podcaster Miriam Soares. Ela é criadora do La Mezcla Podcast, que convida o ouvinte a conhecer um pouco mais do universo hispano e brasileiro por meio da música, da literatura, língua, turismo, história e política. Como ela mesma diz, a sua proposta é misturar de tudo um pouco, porque é na mistura que está a pureza. Mas antes disso, abrimos com um pouco de atualidade. Os independentistas conseguem a futura revisão do Código Penal espanhol, que substituirá o crime de sedição pelo crime de desordem pública agravada, com penas menores. Nesses casos, a pena passaria de 15 para 5 anos de prisão. O primeiro-ministro Pedro Sánchez justifica que se trata de um crime secular que não se ajusta com as legislações europeias e que a medida colocará o país em linha com outras democracias europeias. Reformar el delito de sedición para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza, y en consecuencia las penas por esos delitos pues serán las penas que ahora mismo se están, catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos identificar e parecer. A proposta foi apresentada hoje no Congresso dos Deputados pelos dois partidos que compõem o governo de coalição de esquerda. Com a reforma, o governo socialista poderia apaziguar os catalães que há tempos vêm impedindo a revisão do Código Penal. Os protagonistas da tentativa de autodeterminação da Catalunha em outubro de 2017, entre eles o então presidente regional Carles Puigdemont, que se refugiou na Bélgica, foram condenados por sedição. Eles se rebelaram contra o governo central, que não aprovou a realização de um referendo de autodeterminação na Catalunha. Com o apoio de partidos regionais menores quase garantido, o projeto provavelmente será aprovado pelo Parlamento nos próximos meses, embora possa sofrer algumas pequenas alterações. O principal rival, o Partido Popular, acusa o governo do Premier Sánchez de estar vendendo a Espanha e antecipando o que poderia ser uma anistia total. Elias Bendodo, coordenador-geral do PP, afirma que não se pode comparar, por exemplo, a declaração de independência com a queima de um container de lixo. Lo que intenta hacer Sánchez es equiparar la declaración de independencia con violencia, como pasó en Cataluña, con la quema de un contenedor. Prácticamente es la misma gravidad del delito. Esto es una tomadura de pelo al conjunto de los españoles. Entre os independentistas, a reação é diferente, apesar de pedirem mais do governo. O presidente da Generalitat, Pere Aragonès, diz, no entanto, que é um primeiro passo para o entendimento e o fim, segundo ele, da repressão. Hem arribat a un acord amb el govern de l'Estat per al principal delicte pel qual van ser condemnats les preses e els presos polítics. O crime de sedição está no Código Penal espanhol desde 1822. Ele foi uma das principais acusações contra 9 dos 12 ativistas e políticos pró-independência catalães que foram condenados por seus papéis na Declaração Unilateral de Independência da Espanha de 27 de outubro de 2017, após um referendo de secessão ilegal no início daquele mês. Em junho do ano passado, o primeiro-ministro espanhol concedeu indultos parciais aos 9 separatistas, libertando-os da prisão depois de terem passado 3 anos atrás das grades, cumprindo penas que variavam entre 9 e 13 anos. Porém, eles ainda estão proibidos de ocupar cargos públicos.
Outros fugiram do país para não serem condenados, como o ex-presidente catalão Puigdemont. A justiça espanhola busca a sua extradição, mas não conseguiu até agora justamente devido à diferença entre o crime de sedição da Espanha e o de outros países europeus. A revisão do Código Penal espanhol surge no momento em que o governo negocia a proposta de orçamento para o ano que vem. Para isso, conta com o apoio de grupos minoritários, já que não tem maioria absoluta no Congresso. No desporto, os 32 países que vão participar na Copa do Mundo do Qatar estão a revelar as suas convocações. O treinador espanhol Luís Enrique apresentou hoje a sua lista dos 26 convocados que vão vestir a roja a partir do dia 20. A maior surpresa é a ausência do zagueiro Sérgio Ramos, que ganhou com a Fúria a Copa 2010 e 2 Eurocopas em 2008 e 2012. Já as grandes novidades são as presenças do defensa Hugo Guillamón, do meio-campista Carlos Soler e os atacantes Nico Williams e Ansu Fati. Aliás, Luís Enrique chamou os jovens do Barcelona Pedri e Gavi e o experiente Sergio Busquets e o madridista Dani Carvajal. Uno no deja de pensar en la lista hasta el último día. Hasta ayer a la noche en la posición de ataque tenía una duda. Que he despejado o hemos despejado como staff pues ayer por la noche. Hay algunos que se han quedado fuera que podrían estar en esa lista perfectamente. O comandante espanhol reconhece que teve dúvidas até o último momento, especialmente no ataque, e que há jogadores que ficaram de fora, mas que poderiam perfeitamente terem sido incluídos. Espanha vai ter um amistoso contra a Jordânia no dia 17. Na Copa do Mundo, a Fúria caiu no grupo E, com a Costa Rica, o Japão e a Alemanha. Tu patria, la vida, no concede premio, solo te sostiene. Cuanto más suyo, más te afianza. El no puedo equivocarme sobre mi país de origen. A voz e o poema são do venezuelano Rafael Cadenas. Ele é o ganhador do Prémio Cervantes 2022, o mais alto reconhecimento da literatura de língua espanhola, que acompanha uma quantia em dinheiro de 125 mil euros. Cadenas, de 92 anos, já recebeu outros importantes reconhecimentos literários, como o Prémio Nacional de Literatura da Venezuela, o Prémio Phil da Literatura da Feira do Livro de Guadalajara, no México, e o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Meu nome é Miriam Soares, eu tenho o podcast La Mezcla, que é um podcast que fala sobre culturas, no plural, no mundo hispano e no Brasil. Eu sou professora de espanhol, sou tradutora, estudo espanhol já tem quase 20 anos, sou brasileira de São Paulo. Bienvenidos a La Mezcla. É isso mesmo, estamos com a criadora desse incrível podcast que a gente recomenda, porque ele tem uma proposta muito parecida do nosso programa Emissão em Português, que é fazer pontes entre o universo lusófono, no caso nosso é bem abrangente, né? A gente fala do Brasil, de Portugal, com países latino-americanos, ibero-americanos. E Miriam, é um prazer tê-la aqui na Emissão em Português. Prazer é todo meu, é uma super honra estar na Rádio Nacional da Espanha e na emissão em português. Eu sou ouvinte fiel, já tem vários anos, eu ouço todos os episódios. Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Miriam. Eu recentemente participei, também tive o prazer de participar no seu podcast, falando um pouco sobre a proposta da emissão em português, e hoje a gente devolve a bola, né? E a gente também quer saber um pouco qual que é a proposta de La Mezcla, o que você faz, quando começou? Bom, é uma ideia muito antiga, eu sou fanática por podcasts, eu sigo, sei lá, uns 50 de várias áreas, e durante muito tempo eu tive a oportunidade de trabalhar viajando por toda a América do Sul,
e também pela Espanha. Foram 3 anos no total, e foi assim que eu aprendi espanhol e conheci uma série de lugares e comecei a perceber o quanto nós brasileiros não nos consideramos parte da América Latina, né? E somos muito parte da América Latina. E também vou percebendo como meus alunos de espanhol muitas vezes têm pouco conhecimento de cultura, de como funciona, né? A gente observa um intercâmbio gigantesco entre a Espanha e os demais países que falam espanhol, entre, sei lá, Argentina e México, Cuba e Chile, e assim por diante. E esse intercâmbio não chega aqui no Brasil, só que a música brasileira, a cultura brasileira, as telenovelas chegam no mundo hispano. Elas são traduzidas, dubladas, né? Todas essas obras. E a política do Brasil também aparece no noticiário dos nossos países vizinhos. E aqui parece que tem um muro, um filtro que não chega a nada do lado de cá. Então, justamente a minha ideia é fazer uma ponte intercultural, né? É fazer elementos das culturas daqui irem para lá e as de lá virem para cá. A gente pode dizer que é uma iniciativa muito bem-vinda e que também não há muitas, né? Como você acaba de lembrar, que façam esses iniciativas que façam esse intercâmbio tão importante. Afinal de contas, por exemplo, o Brasil ele faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul. A gente está impregnado de cultura hispânica ao redor. A gente tem muita conexão histórica, já fizemos parte de um mesmo reino, depois deixamos de ser, mas enfim, essas conexões elas acabaram sendo um pouco esquecidas, deixadas de lado, né? E é impressionante, por exemplo, como nas fronteiras eu tenho procurado entrevistar pessoas que moram e trabalham nas fronteiras do Brasil com países que falam espanhol. Então, já conversei com a professora Jorgelina Talei, em Foz do Iguaçu, com a professora Susana Mancilla, na fronteira de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E em ambas as fronteiras, as duas me contaram que os brasileiros têm uma resistência bastante grande ao que vem dos países vizinhos, estando ali mesmo na fronteira, né? Eu pensei que você fosse... Sério, eu pensei que você fosse falar justamente o contrário. Não. Pelo menos nessas duas fronteiras, nessas duas entrevistas, elas me contaram que do lado brasileiro tem uma certa resistência à língua e à cultura. As pessoas acabam aprendendo um pouco de espanhol, mas não gostam. O boliviano em Corumbá é mal visto, o argentino e paraguaio em Foz do Iguaçu também é mal visto. Então, entra pouco, inclusive para quem está em contato direto com países que falam espanhol. Isso me surpreende. Eu pensei que você fosse dizer que a realidade era diferente na fronteira. Não. Porque, por exemplo, aqui entre Espanha e Portugal também existe essa impressão de que os intercâmbios poderiam ser muito maiores, de que as pessoas poderiam ser bilíngues, né? Já que são dois idiomas tão parecidos. E a maior parte das iniciativas, inclusive em âmbito de governo, são feitas, por exemplo, na Extremadura, que é a região espanhola que tem a maior fronteira terrestre com Portugal. E aí sim, existem laços mais potentes, né, mais fortes, inclusive com a Andaluzia, mas isso não é uma realidade de todo o país. No Brasil também sei que existem projetos como escolas de fronteira, em que também se ensinam os dois idiomas, né? Existem alguns projetos, mas por motivos políticos e do governo atual e do anterior, desde o impeachment da Dilma, esse foco no comércio e na interação em todos os níveis com o hemisfério sul diminuiu e começamos a nos focar cada vez mais nos Estados Unidos e na Europa.
Queria também saber se na escolha das pautas se entram questões mais de natureza política. Como é que você faz a escolha, além da gente saber que as questões que você aborda têm a ver com esses intercâmbios culturais, mas é só cultural ou você também abrange um pouco mais? É porque eu enxergo a cultura como um conceito muito, 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 muito amplo. E se eu puder ampliar ainda mais, eu amplio. Mas a ideia é porque cultura é tudo o que os seres humanos produzem que não tem a ver com a biologia, segundo diversos estudos acadêmicos. Não vou me lembrar dos autores aqui. Mas, então, política é uma forma de cultura. Economia é uma forma de cultura. Música, pintura, teatro, história, são todas formas de cultura. Os animais não humanos não fazem história. Então, entra na pauta tudo o que é cultura, tudo que é produção humana não determinada biologicamente. Eu procuro dar espaço para pessoas como você que estão fazendo esse trabalho de criar pontes de um lado para o outro e do outro para o um. Procuro também sempre gente especialista no que está fazendo, no que está dizendo. Procuro também falar, recentemente a gente teve um episódio sobre Machu Picchu, sobre como é conciliar a questão de conservação e demanda turística no Parque Arqueológico de Machu Picchu. Conversei com o ex-diretor do parque, então formas de, falando de Machu Picchu, que é um lugar que todo mundo conhece, né? Que todo mundo já ouviu falar alguma vez, às vezes até tem vontade de visitar. Então, ampliar o conhecimento sobre esse lugar e aprofundar o conhecimento e diminuir os estereótipos e fazer com que todos esses aspectos se tornem parte do dia a dia cultural do brasileiro. Uhum. E conta um pouquinho a história de La Mescla, quando começou, qual é o caminho que você vislumbra, o que você espera dele? Tudo isso começou com as viagens que eu fiz a trabalho. Eu trabalhava, sou formada em turismo, trabalhei muitos, muitos anos com turismo e trabalhei como guia durante 3 anos, viajando pela América do Sul e Espanha, como eu já tinha contado antes. Isso me permitiu conhecer muita gente, muitas culturas e me vincular de uma maneira muito forte com o mundo hispano, né? E aí eu resolvi mudar de profissão, fui fazer pós-graduação, fui estudar e virei professora de espanhol. E eu, como eu te contei, fui percebendo a ausência de conhecimento. Uma vez eu peguei uma aluna de nível bem avançado, assim, ela já tinha um nível B2, C1, mais ou menos. Ela nunca tinha ouvido falar do Carlos Gardel, que é o maior cantor de tango de todos os tempos. Ele é meio que o estereótipo do tango, assim, do cantor de tango, e ela não tinha nem ideia. Então, determinado dia, sei lá, sentei na frente do computador, tive um insight, já estava nessa onda de ouvir podcasts, já tem uns 6, 7 anos, mais ou menos, e comecei a pensar em todas as pessoas que eu conheço, que são super inteligentes, que são super interessantes e que eu poderia entrevistar. No meio do caminho, eu também fiz uma disciplina do PROLAN, do Programa de Integração da América Latina, que é um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da Universidade de São Paulo. Tem uma entrevista também com um professor do PROLAN lá no La Mescla. Ouçam lá, que é super interessante. E ali, aquilo abriu a minha cabeça para entender o que é integração latino-americana, como é que isso funciona. Então, eu fui fazendo lá uma lista de todas as pessoas que eu conheço que poderiam ser interessantes, e essa lista ficou guardada durante anos, porque a vida foi mudando, eu comecei a ficar muito ocupada, nasceu meu filho, que agora está com 4 anos e meio, vai fazer 5 logo no começo do ano que vem, e aí a maternidade... Ocupou muito o seu tempo, como é de se esperar, né? Todo o meu tempo, toda a minha disposição, e até que no começo deste ano, lá para mais ou menos para maio, eu encontrei com um amigo
de muitos anos, e ele falou, eu tenho um podcast agora. Eu falei, pô, que legal, também queria fazer o meu. Ele falou, faz. Eu falei, não é mesmo? Não é que agora dá? Olhei minha agenda e falei, não dá, tenho espaço. E o La Mescla começou agora em maio, final de maio, começo de junho de 2022. Então, eu comecei a entrevistar primeiro as pessoas que eu já tinha na lista, né? Ainda tem algumas que falta entrar em contato. E, aos poucos, vou também conhecendo mais pessoas que vão me recomendando outras e outras e outras pessoas. E assim vai se formando uma rede de pessoas interessadas em América Latina, integração latino-americana. E a ideia, obviamente, é dar seguimento, porque assuntos e pessoas não faltam, como você disse, é uma rede que vai crescendo, né, cada vez mais. Sim, sim. Eu quero falar de muitos estereótipos. Eu ainda estou me organizando para entrevistar um especialista sobre rivalidade Brasil e Argentina. Por que a gente acha aqui no Brasil que os argentinos são arrogantes? De onde vem essa rivalidade do futebol? Ou se ela ou Mirei, também se de fato ela existe, porque eu conheço muitas pessoas, e eu incluída, que adoramos os argentinos, achamos que temos um senso de humor muito parecido e que acha que é uma coisa meio anedótica, meio fantasiosa essa questão da rivalidade, que é uma coisa mais assim de brincadeira, mais no âmbito do futebol, quer dizer, nem todo mundo leva tão a sério essa questão da rivalidade com los hermanos, não? Que afinal de contas tem muitas coisas que nos unem, né? Sim, sim. E ainda já falei sobre telenovelas, quero falar sobre o seriado Chaves, porque muita gente, o único contato que tem com algum país que fala espanhol é através do Chaves, né? No México, o Chaves especificamente. Então, eu quero cada vez mais começar a tocar nesses estereótipos, nessas coisas assim que todo mundo conhece e ir me aprofundando nelas. Nossa, imperdível. A gente com certeza vai acompanhar, porque são assuntos muito interessantes e que não estão aí em todos os lugares, né? Eu acho que essa também é a magia do podcast. E eu queria um pouco que você, como amante, né, dos podcasts, que você contasse um pouquinho o que você acha dessa possibilidade de que muitos comunicadores possam fazer o que talvez antes fosse algo tão exclusivo dos jornalistas. O que você acha sobre isso? Olha, tem um lado bom e o lado ruim, né? A gente entrega um microfone na mão de todo mundo e agora todo mundo tem voz, inclusive pessoas que apoiam ideias retrógradas como ditadura, tortura e nazismo enfim, todas essas coisas horrendas que a gente tem visto esses discursos cada vez mais se propagando de forma muito aberta. Tem esse lado muito ruim, mas tem o lado muito bom, que gente como eu, que não tem nenhuma formação como jornalista, mas tem muita vontade de fazer as coisas. Capacidade de comunicação, uma seriedade, né, na forma de tratar as questões, até mesmo seu compromisso de você estudar sobre o que você vai falar, com quem você vai falar, né? Isso a gente percebe ouvindo o La Mescla. E pessoas pequenas fazendo coisas pequenas, que espero que cresçam, claro, mas que procuram difundir informação graças a todas essas tecnologias que a gente entrega um microfone na mão de todo mundo e aí a gente tem coisas excelentes e maravilhosas e coisas horrendas. E aí eu acho que cabe um pouco a educação e um pouco a consciência e as preferências de cada um saber escolher o que mais lhe convém escutar e o que é mais correto segundo suas próprias convicções, né? Acho interessante o que você falou, né? Um pouquinho uma terra meio sem lei, né? E que às vezes é difícil a gente saber separar o que é bom, o que não é tão bom, né? Tem coisas que são, e produtos que são evidentes, né? É evidente que é bom e que a pessoa está fazendo um trabalho sério, está atingindo um nicho que talvez antes não tivesse espaço em meios de comunicação, até por isso eu acho que a gente também tem esse advento, né, dos podcasts. Então,
Às vezes é a aventura de saber o que é bom, o que não é, e também às vezes conhecer podcasts que não são tão divulgados assim, mas que são muito, muito bons, né? Sim, sim. E eu acho que a gente tem que fazer os algoritmos trabalharem para a gente, né? E escutando coisas de qualidade. E veja, a qualidade é muito relativa para Sim. cada um de nós, mas, enfim, e escutando coisas de qualidade e o algoritmo vai ir fornecendo coisas similares. A gente tem que ir aos poucos fazendo uma curadoria de informação. É o que eu, Miriam, pessoalmente procuro fazer, né? Quando eu estou procurando informação, eu tento fazer com que essa informação automaticamente, informação de qualidade, automaticamente chegue para mim, sem eu precisar decidir na hora se aquilo é fake news ou não. E Miriam, eu vou também pedir para você a mesma coisa que você pediu, que você sugerisse, quer seja uma música para a gente terminar e que você justifique, né, o porquê da gente terminar com uma música e fazer uma outra recomendação cultural que você pode escolher, pode ser um filme, uma série, um livro. Ok, nossa, são tantas. É muito difícil escolher. Mas para uma música para a gente ouvir no final, This Is Not American, o cara do Calle 13, é do Residente do Calle 13. Eu recomendo vocês ouvirem a música e assistirem o videoclipe, porque ambos trazem uma quantidade de informação gigantesca, informação cultural e intercultural, fala de diversos episódios da história e da política latino-americana, incluindo, obviamente, o Brasil. E com relação à dica cultural, poxa vida, escutem bons podcasts. Vou deixar alguns aqui. O primeiro é uma homenagem ao querido amigo Felipe Figueiredo, do podcast Xadrez Verbal. Muito do que eu sei sobre relações e política internacional eu aprendi lá no Xadrez Verbal. Procurem, estar em todas as plataformas. E uma série, acho que Vientos de Água. Não sei como foi traduzida para o português, acho que ficou Ventos de Água. Ela fala um pouco sobre imigração, que é um assunto tão relevante no mundo atualmente. A história de um espanhol que, no começo do século XX, vem aqui para a América do Sul, vem para a Argentina, e depois o filho dele, durante a época do Corralito, dei um Google lá, Corralito, durante a época do Corralito. E a gente teve no Brasil uma espécie de corralito também, né, com o Fernando Collor de Mello. Também. Então, o pai imigra da Espanha para a Argentina no começo do século XX e o filho imigra da Argentina para a Espanha na época do Corralito. Então, dá para entender uma série de aspectos históricos, de cultura, de língua, trata da questão da imigração, fala-se um pouco da Guerra Civil Espanhola e uma série de assuntos que eu considero cruciais. Eu mesma já vi essa série 2 vezes. Eu não vi ainda, mas ela é de um diretor argentino famoso, Juan José Campanella, que é o mesmo do filme O Filho da Noiva, que eu acho que ficou muito famoso aí também no Brasil, né? O Segredo dos Seus Olhos, que ganhou o Oscar de melhor filme. Exatamente, com o famoso Ricardo Darín, né? Que está em todas, mas... Lindo, maravilhoso. Ricardo Darín, se nos escuchas, besos. Te quero. Enfim, Miriam, um super prazer de falar com você. Agradeço a sua sugestão e vida longa ao La Mescla. Obrigada. Eu queria convidar todos os ouvintes da emissão em português a escutarem o La Mescla Podcast. A gente está no Instagram como @La Mescla Podcast, mescla com Z, porque está escrito em espanhol. E procurem a gente no Spotify. Tem vários podcasts que chamam La Mescla. O meu é aquele que tem rosa com umas listrinhas coloridas. Vai ser bem fácil de reconhecer.
miente, como te llamo tú. Pacamaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. No, aquí estamos pa' que te... Si quieres mi machete te muerte. Aquí estamos, siempre estamos. Aquí estamos, que te recuerde. Si quieres mi machete te muerte. 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 Te muerte. Militares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan, que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de Estado, el país en quiebra, los exiliados, del peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura, somos la sangre que sopla la presión atmosférica. Gambino, mi hermano, esto sí es América. Siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerte. Aquí estamos, siempre estamos.